Boa tarde, crianças. Hoje eu estou muito feliz por voltar para mais uma aula de ciência, porque hoje é o dia de apresentar para vocês o resultado daquela experiência que a gente fez a respeito das sementes que foram semeadas na aula anterior. Então, hoje é o dia de vocês conhecerem o resultado. E a gente vai aproveitar e reforçar a questão dos cuidados que devemos ter com as plantas. Pois é, meus queridos, aqui nós temos o resultado da experiência que eu fiz a semana passada. A gente tem que lembrar das necessidades da planta, ou seja, a gente tem que ser conhecedor das necessidades da planta. E sendo conhecedor das necessidades da planta, a gente tem que tomar os devidos cuidados. No caso aqui, quais foram os cuidados que eu tive que tomar? Eu sei que a planta precisa de água, ela precisa do ar, precisa da luz do sol, e ela precisa dos sais minerais que a terra possui. Mas o conjunto desses cuidados aqui é que vai funcionar. Olha aqui tomei os devidos cuidados aqui, como é que está o feijão aqui. Coloquei água, foi colocado uma terra aqui bem fertilizada, uma terra escolhida a caráter para colocar aqui, e temos aqui o resultado. Já neste caso aqui, não foi colocada água, ela teve os outros cuidados, a luz do sol, no local arejado, porém não foi colocado água, para você ver o que acontece com a planta na ausência de água. Ela não consegue germinar, no caso aqui a plantinha não germinou. Vamos ver a terceira plantinha aqui. O que foi feito? Foi semeado, foi colocado água, porém, foi impedido dessa plantinha receber a luz solar e o ar. Ela ficou aqui com essa cobertura aqui, do lado de dentro ficou escuro. Vamos ver o que foi que aconteceu na ausência desses cuidados aqui que eu não tive, desses elementos que a planta precisa. Então, o que aconteceu? A semente, olha, ela chegou a brotar, porém, olha, apodreceu aqui, olha, essa aqui ainda não apodreceu, olha, mas ela não se desenvolveu, olha, e com os dias ela iria morrer. Por quê? Porque faltou a luz solar para ela se desenvolver e faltou o ar que ela precisa. Como vocês veem, isso aqui morreram quase todos, olha, isso aqui ainda não morreu, mas já está entrando no processo de apodrecimento. Pois bem, crianças, aqui eu tenho aqui um canteiro, vocês estão vendo as mudinhas aqui de alface. Eu tenho que molhar todo dia, porém, tem alguns cuidados que eu tenho que tomar, porque nós estamos num período muito quente e esse período é muito difícil para o desenvolvimento das hortaliças, principalmente para a alface, que é uma plantinha frágil, então ela fica muito maltratada se ela pegar uma grande quantidade de sol. Então o que é feito? Durante a manhã, como ela precisa da luz do sol e o sol não é muito quente, a gente deixa ela, rega de manhã, tira essa cobertura aqui e deixa ela normal aí. Mas no período da tarde, como o sol é assim quente, muito quente, prejudica o crescimento dela. Então o que a gente faz? A gente coloca essa cobertura aqui, olha, durante a tarde. O que vai acontecer? Durante a tarde ela vai receber uma luz filtrada, então vai ser controlada a temperatura para ajudar no desenvolvimento dela. Então que é muito importante quem lida com plantas de canteiro, plantas de vaso, a gente ser conhecedor dos cuidados e tomar esse devido cuidado para que as nossas plantas se desenvolvam bem. Pois bem, crianças, vocês ficaram satisfeitos com o resultado da experiência que fizemos? Além do resultado dessa experiência, eu quero aproveitar esse momento para falar com vocês também sobre os tipos de ilustrações, que são aquelas ilustrações em que os artistas utilizam as plantas como fonte de inspiração para realizar seu trabalho. Existem dois tipos de ilustração que os artistas utilizam as plantas como fonte de inspiração. Uma é a ilustração artística e a outra é a ilustração botânica. Na ilustração artística, crianças, o artista ele se preocupa mais em mostrar ali a sua criatividade,
a beleza daquela planta por meio ali do seu talento. Não ter a preocupação de mostrar aquela planta como ela realmente é na natureza. Já com relação à ilustração botânica, o artista procura representar aquela planta de uma forma fiel, ou seja, o desenho ou pintura tem que ser muito parecido com a planta real. Às vezes a pessoa que olha para aquele desenho ou para aquela imagem que foi pintada, ele chega a confundir com a planta real, não parece ser uma pintura. Além do que, o artista ele precisa ter um vasto conhecimento daquela planta, por isso ele tem que ter um estudo aprofundado sobre aquela planta, diferentemente do artista que pinta a ilustração artística, que não precisa ali um estudo aprofundado sobre aquela planta. Neste caso, podemos dizer que a ilustração botânica é o resultado do trabalho que une arte e ciência, com o objetivo de retratar os detalhes da planta de maneira fiel e também perfeita. Pois é, agora chegou aquela hora da participação de vocês, viu, crianças? Qualquer coisa, podem fazer perguntas, podem tirar dúvidas, que eu terei o maior prazer em atendê-los.